derivada de funções compostas. Às vezes a gente tem alguns problemas tipo 1 sobre x mais 1. E eu não estou muito afim de fazer a regra do quociente. Tem algum jeito de eu poder reescrever isso aqui? Eu poderia reescrever isso aqui como x mais 1 elevado na menos 1. O problema de escrever desse jeito aqui é que eu ainda não sei resolver. Repara que aqui eu tenho duas funções. Eu tenho uma função que é x na menos 1 e a função x mais 1, e eu estou compondo elas, certo? Então, se essa daqui é a minha função f e essa aqui é a minha função g, eu estou fazendo f composta com g de x. O que seria f composta com g de x? Seria x mais 1 elevado a menos 1. Então, eu não posso pensar nisso aqui como sendo uma função só, porque ela tem duas funções junto dela. Então, daí, existe uma regra para funções compostas também. Então, se eu tivesse, por exemplo, de outro jeito, seno de 2x. Bom, repara que aqui eu tenho duas funções. Eu tenho a função seno de x e a função 2x. Se essa fosse a f e essa fosse a g, seno de 2x é f composta com g. Então, como eu faço para derivar funções compostas? Eu não tenho uma regra para isso ainda, então vou apresentar a regra para vocês. Apresentando essa regra, a gente vai ter as três mais importantes, que é a do produto, a da divisão e a regra da composição, certo? Então, se eu tenho uma função f composta com uma função g e eu quero derivar isso, como é que eu vou fazer? Eu vou derivar a função f, mas eu vou continuar compondo ela com g e eu vou multiplicar depois pela derivada da função g. E é isso aí a fórmula, a gente precisa saber disso daqui, cuidar, porque aqui a gente tem ainda uma composição, né? Ainda existe a composição, e aqui eu tenho um produto, tá? Então, a gente tem que cuidar bastante nessa ordem, porque normalmente a gente quer escrever ou esquece de compor com a g, ou acaba fazendo f' vezes g', que também não é assim a fórmula. A gente tem que seguir a fórmula bem direitinho para fechar as respostas. Vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como é que funciona. Exemplo, calcule então a derivada das funções abaixo. A primeira função, h de x é igual a 2x mais 4, tudo isso ao cubo. Repare então que eu poderia escrever a função h como sendo uma função f composta com uma função g. Quem seriam esses caras? Vamos ver. Eu poderia escrever que f de x é a função x ao cubo, certo? E a função g é o que sobrou ali dentro, que é 2x mais 4. Então, reparem que se a gente fizesse f composta com g, a gente teria g de x ao cubo, que é a mesma coisa que 2x mais 4 ao cubo. Então, repara que eu consegui definir quem vai ser a minha f e quem vai ser a minha g da fórmula. E como é que vai ficar, então, a derivada? Como é que vai ficar, então, a galinha de x? Vai ser, deriva a função f, 3x ao cubo. Vamos escrever aqui do ladinho, antes de derivar, quem são as derivadas de cada pedacinho. A derivada da função f é 3x². Da função g é 2, certo? Então, agora que eu já tenho quem é f, quem é g, quem é f' e quem é g', vamos resolver direitinho quem que é a derivada. Vai ficar assim, a galinha de x é igual a f', mas em vez de eu colocar x, eu tenho que colocar a função g. Então, vai ficar 3 vezes 2x mais 4 ao quadrado. Repara que a única coisa que eu fiz foi, em vez de colocar x, colocar quanto vale a função g. Depois a gente diz que a gente tem um produto, então é vezes a derivada da função g. Derivada da função g é 2. Parece trabalhoso, mas é só até a gente entender a ideia. Depois a gente consegue, inclusive, vir daqui direto para esse pedaço aqui. Não é muito difícil. A gente só tem que praticar bastante para entender o que acontece com as nossas funções. Letra B, então, eu vou tentar diminuir um pouco a quantidade de coisas que a gente está escrevendo, tá? Então, eu vou fazer assim. Quem é f,
quem vai ser a f', quem é g e quem vai ser a função g', certo? F é a função de fora. Aqui, quais são as duas funções que a gente tem? A gente tem raiz de x e a gente tem o que tem ali dentro. A função de fora é raiz quadrada de x. E a função de dentro, 3x² mais 1. Derivando cada pedacinho, esse a gente já conhece, é 1 sobre 2 raiz de x. E a de g vai ser a g', que vai ser 6x. E daí agora a gente ocupa a fórmula. Vai ser f' composta com a função g vezes a função g', certo? Então, a galinha de x vai ser f', mas em vez de escrever x, a gente coloca a função g. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 3x² mais 1, vezes a derivada da função g, ou seja, 6x. Aí a gente pode arrumar um pouquinho essa conta. O 6 corta com o 2, que fica um 3. E a nossa função fica 3x dividido por raiz de 3x² mais 1. Então, a ideia é essa aí. Se a gente tem bem definido quem é f, quem é g, a gente consegue fazer o exercício bem tranquilo. Vamos fazer mais e mais e mais e mais. Olhe a função c. Lembrando que a gente quer fazer f' composta com g vezes a função g', certo? Então, quem seria aqui a função de fora e quem seria aqui a nossa função de dentro? E na x e 3x são as minhas duas funções. Se a minha função de fora for e na x e eu compor ela com 3x, repara que eu vou colocar isso aqui no lugar do x, vai dar exatamente a minha função. Então, tá aqui pronto quem é f, quem é g. Preciso das derivadas. Derivada de e na x é o próprio da x e a da g é o ponto 3, vai ser constante, né? Então, a galinha de x vai ser o quê? F' composta com g. Pega a f' e, em vez de colocar x, escreve 3x. Então, vai ficar e na 3x. Repara, mesma coisa. Vezes a derivada dessa partezinha aqui de cima, ou seja, a derivada da nossa função g, que é 3. Então, esse exercício é bem tranquilo, é 3e na 3x. O que eu fiz? Eu derivei a função e, mantendo a parte de cima, e depois eu derivei o nosso expoente ali. Vocês vão ver que quanto mais a gente faz, mais simples fica. A letra D, seno de x ao quadrado. Não é seno ao quadrado de 2x, tá? Quem tá ao quadrado aqui é só o x. Então, quem que é a função de dentro, quem que é a função de fora? Vou fazer mais uma vez o f e o g. Repara que se a minha função de dentro for x², aí depois eu vou aplicar o seno. Então, é primeiro x² e a função de fora, que é a última coisa que eu faço, é o seno. Derivada do seno, cosseno, derivada de x², 2x. Então, vai ficar assim. A galinha de x vai ser igual ao quê? F' composta com g vezes g'. F', em vez de x, escreve a função g. Então, vai ser cosseno de x² vezes g', que é 2x. Então, vai ficar 2x cosseno de x², certo? O que a gente pode fazer? A gente pode ver que a gente vai derivando as coisas de dentro para fora e deriva cada pedacinho. Ó, eu derivei a parte de fora, repara que eu tenho cosseno e eu mantive a parte de dentro, e depois eu derivei a parte de dentro, chegando nesse aqui. Então, a gente consegue indo derivando de fora para dentro e também funciona de dentro para fora. Repara que eu posso ter derivado esse cara primeiro e depois eu pego o seno e derivo o seno, mantendo o que eu tinha antes. Eu acho mais tranquilo a gente pensar de fora para dentro. No começo pode parecer meio estranho, mas de fora para dentro é bem interessante. Mas funciona dos dois jeitos. Nessa ideia de deriva e mantém, a gente pode tentar fazer um pouco direto. Repara que qual que é a função de fora desse daqui? É esse cubo aqui. Como é que a gente deriva x ao cubo? É 3, o meu x, que seria manter a parte de dentro, né? Que é a composição, seria o f',
composto com o g, então derivei, repara que eu derivei o 3, o x ao cubo, né? E eu mantive o x que eu tinha, que é esse x estranho aqui. E daí o que me falta? Me falta multiplicar pela derivada de x, ou seja, derivada daqui de dentro. A derivada de 1 é 0, a do cosseno menos seno de x. Então, repara que acaba ficando prático quando a gente entende bem o raciocínio. Isso vai ficar menos 3 seno x, 1 mais cosseno ao quadrado. Então, a ideia é, vai derivando de fora e vai entrando. E sempre que a gente deriva o de fora, a parte de dentro a gente sempre mantém. E depois a gente multiplica pela derivada, certo? Aí o legal é que a gente começa a misturar a regra da cadeia com a regra do produto, por exemplo. Qual seria a derivada dessa função aqui? Bom, é a derivada do primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é tudo isso daqui. Mais x ao quadrado vezes, agora eu preciso derivar esse pedaço. Repara que aqui dentro eu tenho uma regra da cadeia, eu tenho a função x na menos 1/3 e a função 3x mais 1. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para a gente não se perder o que a gente está fazendo. Bom, como é que a derivada desse vai ser menos 1/3, repete o x que eu tenho, que é esse x estranho, e tira 1 do expoente. Como é que eu tiro 1 do expoente? Vai ficar menos 1/3 menos 1, 3 sobre 3, menos 4/3. Menos 4/3. Vezes, falta a gente derivar o que tem aqui dentro. Derivada da parte que tem ali dentro vai ser 3x quadrado. E aí a gente conseguiu resolver. Posso reescrever essa função assim. Eu vou poder fazer várias modificações nessa função, caso eu quisesse, tá? Eu vou fazer só as mais simples, que é cortar os 3 e multiplicar aqui, vai ficar menos x na quarta vezes esse pedaço aqui. Eu poderia colocar alguma coisa aqui em evidência, mas eu vou deixar assim, tá tranquilo. Vamos ver o próximo. Tá aqui a letra G. O que a gente tem que cuidar é que não é porque a gente aprendeu regra da cadeia que a gente vai estar usando ela o tempo inteiro. Aqui eu não preciso de regra da cadeia, aqui também não. Nesse pedaço eu preciso porque eu tenho um cubo e aqui dentro eu tenho várias coisas, então eu preciso usar a regra da cadeia. Como é que vai ficar então? A galinha de x vai ser 0 mais regra da cadeia nesse pedaço. O expoente, regra do expoente é o expoente cai, repete o nosso x, vezes elevado, né, ao expoente menos 1. Então, no caso, 2 vezes a parte de dentro. Lembrando que o que a gente está fazendo é deriva a função de fora, compondo com a função g normal, vezes a função de dentro, que é a função g, derivada, certo? Aí, derivando a parte de dentro, eu vou ter 8x, a derivada desse aqui vai ficar mais x na menos 2, derivada do 2 é 0, mais 1 sobre 2 raiz de x. Só reescrevendo isso para arrancar esses zeros que estão aí, vai ficar 3 vezes 8x mais x na menos 2, vezes 4x quadrado, menos x na menos 1 mais 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 raiz de 2. Então, repara que a regra da cadeia ela não é difícil, ela vai começar a aparecer no meio das nossas contas, tá? A gente pode cada vez mais piorar os nossos exercícios. A ideia é que a gente tente entender exatamente como é que funciona e a gente amplie cada vez mais o que a gente tem. Olha isso aqui, a função de fora é o seno, a função de dentro é o cosseno. Então, qual seria a derivada dessa função? Derivada do seno é cosseno. Ficaria cosseno do cosseno de x, porque eu tenho que manter esse x alternativo que eu tenho. E eu multiplico pela derivada da parte de dentro, que no caso é menos seno de x. E assim fica, a gente não tem o que fazer mesmo. O que fica legal se a gente começar a colocar mais do que duas funções. Por exemplo, se a gente colocar seno da raiz de x quadrado menos 2x mais 1, certo? Quantas funções a gente tem aqui? A gente tem o seno, a gente tem a raiz e a gente tem esse polinômio.
Como é que eu faço? Eu vou derivando de fora para dentro. Como é que fica então? Qual que é a derivada do seno? Cosseno. E eu tenho que manter a parte de dentro. Então, mantém tudo que eu tinha aqui dentro. Aí agora eu vou multiplicar pela derivada dessa parte aqui. Qual que é a função que eu tenho de fora? É a raiz. Então, vai ficar 1 sobre 2, raiz do quê? Do que eu tenho aqui. Então, x² menos 2 mais 1. Vezes, bom, agora sim eu vou ver a derivada desse pedacinho aqui de dentro, que eu conheço, que é 2x menos 2. Então, repara que a regra da cadeia, no fundo, ela é bem simples. Repara que a gente começou fazendo um monte de fzinhos e g's, cuidando quem que é. Então, se a gente consegue ver bem como funciona a composição das funções e depois a gente já assimila bem a questão de quais são as funções que a gente tem, quem está dentro, quem está fora e as suas derivadas, a gente consegue usar essa regra aqui automaticamente. Ela fica bem tranquila para a gente resolver o tempo todo. Refazendo esse primeiro exercício aqui, repara o que aconteceu. O 3 caiu, porque eu estou derivando x ao cubo. Então, ó, 3, repete o meu x e coloca ao quadrado, multiplicando pela derivada da parte que tem dentro, que no caso é o 2 ali. Essa daqui, como é que é? Qual que é a derivada da raiz? É 1 sobre 2 raiz do meu x. O meu x é tudo aquele negócio ali. Vezes a derivada só dessa parte aqui de dentro, que é 6x. Então, quando a gente começa a rever os exercícios que a gente fez, eles parecem mais tranquilos. A letra C. Bom, qual que é a derivada de e na x? É o próprio, só que o meu x é diferente. Então, é o próprio, e depois eu tenho que multiplicar pela derivada do expoente, que no caso é 3. Por isso que nos dá essa resposta aqui. Esse daqui, como é que é? Qual que é a função de fora? Seno. Derivada do seno, cosseno, repete o x², porque a gente está montando com o x², é composição, né? Vezes a derivada do x². Então, se torna bem automático a gente fazer as continhas. E aí a gente pode fazer umas coisas bem mais loucas, que é compor um monte de função, não só uma ou duas, mas quantas a gente quiser. Olha o J, eu tenho seno do cosseno da tangente desse polinômio ali, então eu tenho 4 funções. Mas eu poderia, por exemplo, meter uma raiz aqui na frente e eu teria 5 funções, eu poderia fazer um monte de coisa, eu poderia trabalhar tudo isso vezes uma outra coisa bem complicada aqui, não tem problema, sabe? Uma vez que a gente sabe a regra da cadeia, fica muito mais simples a gente calcular as coisas. Então, como é que ficaria essa regra? A galinha de x seria derivada do seno, cosseno de x. O meu x é esse cara, então eu vou copiar cosseno da tangente de x² mais 1. Vezes, eu preciso agora derivar isso daqui, eu começo derivando o cosseno. Derivada do cosseno menos seno de x. Quem é o meu x? É todo esse pedaço. Então, tangente de x² mais 1. Vezes, bom, qual que é a derivada desse pedaço aqui? Eu começo derivando a tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado, de x. O meu x é x² mais 1. Vezes, agora sim, eu preciso derivar o último pedacinho lá de dentro. Quanto que dá a derivada de 2x de x² mais 1? É 2x mais 0, eu não preciso colocar o zero. Então, repara como fica bonita a minha derivada. E a derivada é isso daí. Se eu quisesse arrumar alguma coisa, é esse sinalzinho de menos. E normalmente a gente coloca o polinômio para frente, mas não é necessidade. Então, ficaria exatamente assim. Eu, de novo, não vou conseguir colocar numa linha. Seno da tangente de x² mais 1 vezes a secante ao quadrado de x² mais 1. Regra da cadeia, junto com multiplicação e divisão, são as 3 regras mais importantes, tá? A gente ocupa muito, porque normalmente as funções que a gente vai trabalhar tem elas no meio. Pelo menos a regra da cadeia vai ter. Aí pode ser uma regra da cadeia junto com uma regra do produto, que foi o que apareceu aqui.
pode ter a regra da cadeia no meio de uma regra do quociente. A gente já viu que a gente pode juntar produto com quociente, então agora no meio eu posso colocar ainda uma regra da cadeia. Então agora a gente pode fazer uma bagunça geral com todas as coisas de derivada que a gente conhece. Lógico que a gente ainda não consegue derivar todas as funções, mas tem muitas funções agora que a gente pode derivar, porque a gente pode criar um monte de funções para derivar.